Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito de disposições especiais dos contratos. Porque a teoria geral do direito contratual, ela passa pelos princípios, ela passa pela formação e ela vai estabelecer antes dos contratos em espécie algumas regrinhas especiais, alguns detalhes que se aplicam a todos os contratos. E eu separei para vocês todas essas regrinhas especiais nesse vídeo aqui. E vamos começar falando da estipulação em favor de terceiro. Estipulação de favor de terceiro é muito simples. Eu tenho os contratantes. Então, o contrato está aqui. Só que quem vai receber o benefício deste contrato é um terceiro. É um terceiro, obviamente, não faz parte do contrato. Ok? Então, isso é estipulação em favor de terceiro. É um contrato em que o beneficiário é o terceiro. Então, eu tenho o proponente, eu tenho o aceitante e eu tenho o beneficiário. O proponente também pode ser chamado de estipulante. Estipulante. Ok? E quais são as consequências jurídicas? Para falar de consequência jurídica, é simples. Um contrato normal, pelo princípio da relatividade, somente as partes teriam influência desse contrato. Somente as partes contratantes poderiam cobrar e ser cobradas. A estipulação em favor de terceiro, a única coisa que ela tem de diferente é o terceiro, que é um beneficiário, ele pode cobrar. Ok? Essa é a única peculiaridade da estipulação em favor de terceiro. O terceiro, apesar dele não fazer parte do contrato, ele pode exigir o cumprimento da obrigação. Tá? Aí alguém vai falar assim, Antônio, quando uma pessoa morre e os seus herdeiros vão lá cobrar o que o autor da herança tinha de crédito, seria uma hipótese dessa? Não. E quando uma pessoa morre, existe a subrogação causa-mortis. Os herdeiros passam a ser contratantes. Aqui, eu tenho dois contratantes que estão vivos, está tudo ok, que colocam uma obrigatoriedade em relação a um terceiro. E esse terceiro beneficiário pode exigir. Isso. Simples assim a estipulação em favor de terceiro. Bom, a gente viu o terceiro que cobra. Agora a gente vai ver o terceiro que presta. O terceiro que faz a prestação. O terceiro que cumpre a prestação. A gente vai ver agora a promessa de fato de terceiro. Quando você vai até um show, então está lá você, está a empresa de eventos. Pode pensar qualquer uma que vier à sua cabeça. Só que quem vai te fazer a apresentação artística, quem vai apresentar o show de música, não é a empresa de eventos, é o cantor. É a banda. Ok? Então, a empresa está prometendo a você que um terceiro vai fazer algo. Ok? Então, aí nós temos o conceito e as partes do contrato que trazem em si uma promessa de fato de terceiro. Okay? Então, é o outro lado da moeda. Se na estipulação em favor de terceiro, o terceiro é o beneficiário, aqui o terceiro tem que fazer. Mas aí você vai pensar, peraí, quer dizer que se alguém fizer uma estipulação
em favor de terceiro e disser que eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou vinculado a isso, você não pode ser compelido a algo se você não fez parte do contrato. Aí você vai pensar, Antônio, então para que serve este contrato? Na verdade, quando você contrata a compra de uma apresentação musical com uma empresa, você sabe que está celebrando uma promessa de fato de terceiro. E a empresa também sabe, porque a consequência jurídica da promessa de fato de terceiro, em verdade, ela não é muito diferente. Ela acontece em dois campos, em dois exemplos absolutamente diferentes. Um deles é puramente um contrato. Porque se você comprou da empresa de ingressos um show e o show não aconteceu, quem se responsabiliza perante você? A empresa de eventos, a empresa de ingressos. Tá? Então aí, nesse primeiro exemplo, rigorosamente não há diferença de um contrato normal. Você contratou a empresa por um show que vai ser prestado por alguém. Se esse alguém não prestar o show, a empresa presta. Ela presta no sentido de se responsabilizar, porque não foi o show dela que você contratou. Ah, Antônio, mas e se esse artista aceita prestar a obrigação? Aceita fazer aquela prestação que está prevista? Bom, se ele aceitou fazer, ele deixou de ser terceiro, né? Ele entrou na relação contratual. E aí eu tenho um contrato normal. Tá? Agora, vejam essa história aqui que eu vou contar para vocês. Imaginem a seguinte circunstância. Você tem o marido que celebrou um contrato com um credor. Então as partes contratantes são essas. Mas o marido fez uma promessa. Ele fez uma promessa que a esposa também assinaria. Tá? Eu vou fazer aqui em cima o mesmo desenho que eu tinha feito anteriormente. Aí você tem lá o credor. Você tem o marido. E quem é o terceiro aí? A esposa. E nós vimos há 5 minutos atrás, nós vimos que se o que a esposa teria que fazer, ela não fizer, e a esposa, no exemplo anterior, era a banda de música, né? Que é o terceiro. Se ela não faz, ela não pode ser responsabilizada. Você responsabiliza o marido, que no exemplo anterior era a banda de música. Era a banda de música, não. Era a empresa de shows. Agora imagine o seguinte. Nesse caso, se essa esposa não cumpre, quem responde? O marido. Até aí está tudo bem. Até aí não tem novidade. Até aí é o que você já viu no exemplo anterior. Acontece, meus amigos, que se este credor for entrar com uma ação contra o marido, muito provavelmente as consequências econômicas dessa demanda também vão recair sobre a esposa. Por quê? Por conta do regime de bens. Né? Então, ela pode, por exemplo, perder a casa que mora. Ah, mas ela é dona de metade. Tudo bem. Vai leiloar a casa e vai dar metade do dinheiro para ela. Ela perdeu a casa? Perdeu. Então ela foi prejudicada? Foi. Então olha que interessante.
30 segundos atrás, eu disse a vocês que um terceiro não pode ser compelido se ele não fez parte do contrato. É por isso que na promessa de fato de terceiro, só aquele que promete o fato do terceiro, só aquele que promete se responsabiliza. Mas aqui, quando este que está prometendo alguma coisa ser feita por seu cônjuge, muito provavelmente, se esse cônjuge não cumprir o que está sendo prometido, ele também sofre consequências patrimoniais. Porque por mais que o processo não seja contra ele, as consequências patrimoniais, penhora dos bens, vão recair sobre ele. Então, nesse caso, quando a cobrança em relação àquele que promete possa reverberar, possa recair, possa prejudicar o terceiro, essa promessa de fato de terceiro não tem validade. Okay? Nossa, Antônio, mas e aquele credor? Né? Lá no exemplo. E o credor, ele fica prejudicado? Não, ele não fica prejudicado. Vocês já aprenderam. O desconhecimento da lei é inexcusável. Se o credor aceitou uma promessa de um marido de que sua esposa ia assinar, ele sabe, ele não pode alegar desconhecimento de que a lei retira validade desse negócio. Okay? Vejamos agora os vícios redibitórios. Falar de vício redibitório é uma coisa bastante interessante. Porque falar de vício redibitório significa falar para vocês de uma obrigação que todo vendedor tem. Eu vou desenhar isso para vocês. O vendedor que vende uma coisa para o comprador, ele tem que fazer boa a coisa. O que é fazer boa a coisa? Ele tem que responsabilizar-se por ser boa do ponto de vista jurídico e do ponto de vista fático. O que é fazer boa coisa do ponto de vista jurídico? É responsabilizar-se por evicção. Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Dá uma olhada aí. Ok? Mas também deve fazer boa coisa do ponto de vista fático, que é fazer esse troço funcionar. Isso significa a responsabilidade por vícios redibitórios. Ok? Então aí nós temos uma responsabilidade inerente ao contrato de compra e venda que decorre lá do direito romano. Vejamos agora, então, metade da responsabilidade daquele que vende. Vejamos então vícios redibitórios. Vício, problema na coisa. Redibitório, que esse problema leva a duas consequências. Ou reduz o valor da coisa, ou torna a coisa inútil. Mas os vícios redibitórios do direito civil são ocultos. Okay? Para que seja vício redibitório, tem que ser vício oculto. Esse é o conceito de vício redibitório. É um vício oculto que torna menos valiosa ou inútil.
Isso é o vício redibitório. Vício oculto. Se o vício for aparente, ele não é um vício redibitório para o Código Civil. Para o Código de Defesa do Consumidor é outra coisa, mas para o Código Civil, para que seja redibitório, tem que ser vício oculto. Ok? O que é um vício oculto? É aquele que, numa análise normal daquele que está comprando, não seria constatado. Isso é o vício oculto. Tá? Então você não compra uma coisa sem olhar. Ao comprar algo, segundo o homem médio lá do direito, você tem que fazer uma análise normal. Para comprar um carro, você abre a porta, entra, liga o motor, dá uma volta. Tá? Agora, se você comprou e não fez essas análises e tinha um problemão lá que você não verificou porque você não foi diligente, você não foi cuidadoso, você não pode reclamar de vício redibitório. Tá? Por outro lado, haverá casos que você faz uma análise normal, não encontra vício redibitório. E haverá casos que nem numa análise profunda você encontraria. Porque são vícios tão ocultos, tão diferentes, que só aconteceriam em circunstâncias específicas. Esses são os chamados vícios ocultos de difícil constatação. Tá? Então, o vício redibitório ele é oculto ou ele é de difícil, oculto, de novo, de difícil constatação. Okay? Essas são as duas modalidades de vício redibitório. A diferença é simples. Para o vício oculto, do momento em que você pegou o negócio, começa a correr o prazo para você. No vício de difícil constatação, não começa a correr o prazo para você reclamar do momento que você pega a coisa. Começa a correr o prazo para você reclamar do momento em que você descobre o vício. Tá? Mas a gente já vai ver isso. Por enquanto, então, saibam que existem essas duas modalidades. Antônio, sempre me perguntam isso. Antônio, o cara que vende, o alienante, ele não sabia que estava com aquele problema. Isso é muito frequente no escritório. A pessoa chega, Antônio, eu comprei, eu não sabia que estava com problema, eu vendi, eu estava de boa fé. E aí eu respondo para ele, olha, aqui a boa fé não conta. Quando você vendeu uma coisa, você automaticamente se responsabilizou por aquela coisa estar ok, por aquela coisa estar boa. Ok? Então, a ciência do alienante não é necessária. Então, é dispensada a ciência do alienante. Mesmo que o alienante, mesmo que o vendedor não saiba o que está acontecendo, mesmo que ele não saiba que existem os vícios, ele se responsabiliza. Agora, ele se responsabiliza devendo reduzir o valor ou devolver o dinheiro. Mas vamos combinar. Se o cara vendeu um negócio que estava com problema, sabendo que estava com problema, aí ele não somente tem que devolver o dinheiro ou reduzir o preço, como tem que indenizar. Então, eu disse a vocês, a ciência do alienante a respeito do vício, ela é dispensada. Mas, se ela ocorrer, se aquele que vende sabe que está vendendo alguma coisa com vício, isso tem uma consequência, que é a responsabilidade pelos danos. Além de devolver o dinheiro, vai indenizar. Mas isso só acontece se o alienante sabia
que estava vendendo algo com problema. Sabia que estava vendendo algo com problema, mas está de má fé. E por essa má fé ele vai ter que indenizar. Mas como eu disse a vocês, mais às vezes não é assim que acontece. Okay? Na maioria dos casos, aquele que vende não sabe que a coisa tem um problema. Ele se responsabiliza? Sim. Só que ele vai só abater o preço ou devolver o dinheiro. O desfazimento do negócio. Que são as consequências dos vícios redibitórios. São as chamadas ações edilícias. Que é aquilo que eu falei para vocês. Né? As ações edilícias são essas duas que vocês estão vendo aí e buscam aquilo que eu falei para vocês. A ação redibitória serve para devolver a coisa. E, obviamente, devolver, estornar o dinheiro. A ação estimatória, também chamada de quanti minores, é o abatimento do preço. Ok? Porque muitas vezes a coisa não ficou inútil. A coisa perdeu valor. Ela está com um valor reduzido, mas ela continua útil. Ou o próprio comprador, o próprio adquirente, ele quer continuar com a coisa. Mas, então, se ele não vai devolver a coisa e pegar o dinheiro de volta, ele vai ter o abatimento do preço. Obtendo uma devolução parcial, se ele já pagou tudo, ou obtendo efetivamente a devolução total. E aí equivaleria ao inadimplemento, né? A uma resolução por inadimplemento contratual. Mas eu disse a vocês que ele tem prazo para fazer isso. As ações edilícias, elas têm prazo para acontecer. Por isso, pelo fato de que a reclamação por vícios redibitórios ter prazo para responder, para o vendedor responder por esses vícios, elas são chamadas, ou os vícios redibitórios são chamados, de garantia. Então, todo aquele que vende algo tem garantia. Não é só no direito do consumidor. Okay? E qual é a garantia? Vamos ver. Esses prazos de garantia são os prazos decadenciais e são contados da tradição. São contados da entrega da coisa. Agora, se o comprador já estava na posse, né, então você me emprestou seu celular. Eu estou usando durante um tempo, eu gostei tanto que quero ficar com ele. Aí eu digo para você, você não me vende esse celular? Aí você vende. Mas já estava comigo, eu já estava na posse. Então, a possibilidade de eu ter descoberto esses vícios ocultos é maior. Então, o meu prazo de agora para frente, do momento que eu me tornei dono, vai ser menor. Okay? E quais são esses prazos? Está aí para você. Regra, os prazos são de 30 dias para bens móveis e de 1 ano para bens imóveis. Contado esse prazo de quando? Da entrega. Da tradição. Agora, se o comprador já estava na posse, então estava lá, empréstimo do celular. Aí eu virei para você e falei, olha, você não quer me vender? Você disse, sim. Tá bom, comprei. Agora eu sou dono. Então o prazo decadencial conta a partir do momento que eu virei dono. Só que ele vai ser reduzido pela metade. Então ele vai ser de 15 dias para móveis e de 6 meses para imóveis. Ok? Agora, se os vícios são de difícil constatação, ok? E o que são, de novo, tudo do começo. Vício redibitório é um vício oculto que não é verificável numa análise normal. Ponto. Se há um vício verificável numa análise normal,
ele não é oculto, ele não é redibitório, está fora da garantia. Mas se é oculto, que não é percebido numa análise normal, superficial da coisa, ele é redibitório. Mas haverá casos em que o vício é tão oculto, que numa análise normal, nem no uso do dia a dia ele seria descoberto. Ele só seria descoberto se houvesse algum determinado evento específico. Mas o vício existia. Isso é o vício oculto de difícil constatação. E qual é a diferença? Já disse a vocês. O prazo, notem, olha o que eu escrevi aqui, ó. Em regra, o prazo para reclamar corre da tradição, da entrega da coisa. Mas se o vício é de difícil constatação, o prazo corre da ciência do vício. O prazo corre da constatação. Ok? Aqueles prazos decadenciais de 30 dias ou de 1 ano. Okay? Os prazos são os mesmos. Apenas o termo ACO, o start, o início do prazo que é diferente. Okay? E diferente quanto? Diferente porque corre da ciência, mas essa ciência, essa descoberta, essa constatação tem que acontecer em 180 dias para bens móveis ou 1 ano para bens imóveis. Esse é o prazo de constatação. E esse prazo corre da entrega. Ok? Então, a diferença do vício oculto de difícil constatação é que ele não corre, o teu prazo para reclamar não corre do momento que você pegou a coisa. Corre do momento em que você descobriu o problema. Mas a lei te dá um prazo para descobrir esse problema. Se o problema oculto de difícil constatação foi descoberto 2 anos depois, já era. Tá? Aí você vai falar, mas Antônio, e aí? E aí nada, né? Tem que ter segurança jurídica. O sistema jurídico tem que estabelecer segurança jurídica. Ok? E ainda, se eu te dei garantia contratual, isso se aplica para qualquer situação de vício redibitório do direito civil. Ela é somada. Significa dizer, se eu virei para você e disse, olha, te dou garantia de 6 meses. Significa que eu te dei garantia de 6 meses mais os 30 dias que o Código Civil te dá. Tá? Então, a garantia contratual ela é somada à garantia legal. Estou falando de direito civil, não estou falando de direito do consumidor. Vejamos agora o próximo componente dessa responsabilidade automática daquele que vende uma coisa. Falemos agora da evicção. O que é a evicção? É a perda da coisa por motivo anterior à compra. Okay? Isso é evicção. Eu te vendi um imóvel, só que eu não era o dono. Eu era um estelionatário. Se eu não sou dono, eu não posso te passar a propriedade. Lembra do princípio geral de direito? Direito privado. Ninguém transfere mais direitos do que tem. Se eu não tenho direito de proprietário, eu não te transfiro direitos de proprietário. Eu não posso, eu não consigo. E aí você comprou alguma coisa do Antônio, só que o Antônio não era dono, ele era estelionatário. E aí, o que aconteceu foi, você perdeu. Porque o verdadeiro dono foi atrás. Pegou. Então você sofreu evicção. Você foi evicto. Okay? Que direito você tem? Quais são as consequências da evicção? Simples. Ressarcimento
integral. Vou até destacar para você com um marca-texto. Ressarcimento integral. Okay? Essa é a consequência da evicção. Então, você comprou um negócio, sofreu evicção, todos os gastos que você teve com advogado, com custas processuais, com elaboração do contrato, quando você comprou, e da própria pagamento que você fez. Todos os prejuízos que você teve serão indenizados. Tá? Essa é a responsabilidade do alienante. Aquele que aliena a coisa, ele tem que ser titular da coisa. Ele não pode te alienar uma coisa com um problema que te leve a perder essa coisa. Tá? E aí, uma vez um cliente meu disse assim para mim. Um cliente meu tinha um imóvel. Esse imóvel estava penhorado num processo. Eu atuava nesse processo. E aí, esse imóvel tinha sido penhorado. Tínhamos feito lá os embargos de terceiro. E a sentença de primeira instância nos embargos de terceiro julgou procedente o pedido. Então, a penhora, na sentença, já estava liberada. Claro que a parte contrária recorreu. Mas aí o recurso não tinha sido julgado, o meu cliente virou para mim e falou: Antônio, eu quero vender esse imóvel. Posso? Digo, claro, pode sim. A penhora não impede. Ele falou: não, mas eu queria vender sem ter que arcar com qualquer consequência a respeito dessa penhora. Eu posso passar a bucha para um terceiro? Eu falei, pode. É só botar cláusula nesse sentido. Aí ele falou assim, você elabora o contrato? Eu digo, claro, fiz a minuta contratual. Aí eu coloquei assim no contrato. O comprador está ciente que o imóvel agora comprado está penhorado no processo número tal e isenta o vendedor de qualquer responsabilidade. Claro, a redação foi um pouco mais elaborada, mas esse era o conteúdo. Eu falava daquela penhora daquele processo. Aí meu cliente, quando eu mandei para ele por e-mail esse contrato, ele me ligou. Antônio, você está louco? Eu digo, por quê? Porque eu não vou vender. Eu falei, como você não vai vender? O cara não vai querer comprar, você está falando aqui do processo. Ué, perguntei a ele. Você não falou que você quer se livrar da bucha? Se livrar da bucha é assim. Ai, Antônio, mas não tem uma cláusula genérica que eu não me responsabilizo por nada? Eu digo, tem. Só que mesmo colocando essa cláusula genérica, se ele perder, se o tribunal reformar a sentença e esse imóvel for leiloado e ele perder, você vai ter que devolver o dinheiro. Okay? Então percebam, meus amigos, eu posso excluir a responsabilidade, eu posso excluir o problema do vendedor por cláusula? Posso. Mas essa cláusula que exclui a responsabilidade por evicção, ela pode ser genérica, dizendo o vendedor não responde por evicção. Se houver essa cláusula genérica, ele não indeniza. Mas ele devolve o dinheiro. Porque lembrem, eu falei para vocês 37 segundos atrás. O ressarcimento deve ser integral. Todos os prejuízos. Ressarcimento integral seria devolver o dinheiro e indenizar. Então, na ausência de cláusula, a consequência é o ressarcimento integral. Mas se existir uma cláusula genérica dizendo ele não responde por evicção, o que acontece? Essa cláusula genérica libera disso aqui, ó. Libera da indenização.
Mas tem que devolver o dinheiro? Tem que devolver o dinheiro. Para o meu cliente não ter que devolver o dinheiro e não se responsabilizar por nada, ele precisa de uma cláusula de evicção específica. Cláusula de evicção específica não é a cláusula dizendo o alienante se libera de evicção. Não. É informando para o adquirente qual o risco de evicção que recai sobre aquela coisa. Como eu fiz naquele contrato. Né? O imóvel está penhorado, processo número tal, eu, comprador, isento ao vendedor de responsabilidade. Claro, ele não vendeu nessa circunstância. A sorte foi que pouco tempo depois o tribunal manteve a sentença, a penhora foi realmente cancelada, aí não tinha mais risco de evicção de venda. Tá? Então, eis as consequências da evicção. Ela gera indenização integral. Cláusula pode excluir, se for genérica, afasta a indenização, mas não a devolução do dinheiro. Cláusula específica, que mostra qual é o risco que recai, essa sim libera o vendedor de qualquer coisa. Temos também a evicção parcial. O que é a evicção parcial? Bom, acabei de falar para vocês. Evicção é a perda. A evicção parcial é a perda parcial. Tá? Então, a pessoa não perdeu tudo, mas ela perdeu um pedaço. Muito usado em relação a imóveis rurais principalmente. Tá? Então, essa é a evicção parcial. Você perde um pedaço daquilo que você comprou. A evicção parcial se divide em considerável, e é considerável aquela que afeta a destinação, e a não considerável é aquela que não afeta a destinação. Se a evicção é parcial considerável, nenhuma diferença. Cabem as consequências que nós acabamos de ver. Okay? Ressarcimento integral. Devolve a coisa e é integralmente indenizado. Ok? Então, na evicção parcial, percebam, considerável, aquela que afeta a destinação. Quando uma coisa existe, mas lhe é retirado o fim a que se destina, quando não presta para o fim a que se destina, isso é o quê? Vício redivitório. Então, a consequência jurídica aqui, na evicção parcial relevante, considerável, é a mesma do vício redivitório, porque a coisa veio. Ele não perdeu a coisa toda, mas ele perdeu um pedaço que retirou da coisa a possibilidade de se prestar ao destino que se presta. Então não serve mais. Devolve a coisa, me dá meu dinheiro de volta e me indeniza. Agora, se a evicção for não considerável, aquela que não afeta a destinação, você vai ter aí um abatimento do preço. Ok? Que é também uma consequência do vício redivitório. A coisa existe, a coisa foi entregue, mas, efetivamente, ela não tem todo o valor que foi estabelecido. Ok? Essas as consequências jurídicas da evicção, que junto com os vícios inibitórios, forma a responsabilidade do vendedor por aquilo que vende. Vejamos agora os contratos aleatórios. O que é alea? Alea é risco. Então, contrato aleatório nada mais é do que o contrato de risco. Okay? Esse é o conceito de contrato aleatório. É aquele contrato que envolve risco.
Eu contrato sabendo que tem um perigo neste contrato. Tá? Os contratos aleatórios se dividem em 3 espécies. Vou contar para vocês as 3 histórias. Primeira história. Comprei a sua safra de laranja. Te pago e não me importa se ela vai existir ou não. O risco é todo meu. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. Comprei a sua safra de laranja. Mas não me importa se ela venha num número menor. Ela tem que atingir pelo menos algumas sacas. Pelo menos uma saca, uma caixa de laranja. Terceira hipótese. Você comprou de uma empresa que importa uma mercadoria que ainda não chegou, que ainda está no navio. E você comprou container fechado. Então você comprou uma coisa que está exposta a risco. O risco de cair no mar. Que tudo que está no mar vem para o navio e pode ser jogado ao mar. São essas as modalidades de contratos aleatórios. Okay? É essa a modalidade de coisas expostas a risco. Vejamos então cada uma delas. A primeira que eu te falei, aquela que você comprou uma safra de laranja e mesmo que a safra não dê nenhuma fruta, você tem que pagar, é a emptio spei, chamada de venda da esperança. Venda da esperança. Então eu comprei a expectativa de colher. Se não colher, tudo bem, eu tenho que pagar do mesmo jeito. Tá? Emptio spei, venda da esperança. O risco, onde está o risco? Na existência. O risco caracteriza-se pela possibilidade de existir ou possibilidade de não existir a coisa. Tá? Mas eu tenho que pagar. Claro, se aquele que me vendeu abandona, se aquele que me vendeu de má fé estraga a coisa, aí é outro papo. Né? Aí, na verdade, não é o risco. Aí é a conduta daquele que vendeu, conduta do vendedor. E aí, este vendedor que fez essa modalidade de venda, mas abandonou, descuidou, ele vai ter que indenizar. Haverá inadimplemento contratual. Mas desde que fique caracterizada a conduta do vendedor, culposa, no sentido de estragar a coisa. O segundo caso é a emptio rei speratai, que significa venda da coisa esperada. Nesse caso, eu comprei a safra de laranja, mas eu pus no contrato que no mínimo devem ser entregues 10 caixas, por exemplo. Então o risco não está na existência. O risco está na quantidade, no volume. Tá? Então nessa segunda modalidade, você me vendeu emptio rei speratai. Não veio nada, não veio nem uma caixa de laranja, nem uma unidade, o contrato está desfeito, inadimplemento. Mas veio uma ou aquela quantidade mínima que nós tenhamos contratado, o contrato está cumprido e eu tenho que pagar integralmente. Então eu te paguei lá R$1.000 pela safra. Não importa se vierem 10 ou 100 ou 1.000 caixas. O que vier é meu. Né? Mas vamos supor que quando eu paguei R$1.000, eu esperava pelo menos 500 unidades. Eu coloquei lá isso. Emptio rei speratai, tudo bem. Mas tem um risco. Se vierem 1.000 caixas, eu me dei bem. Eu lucrei. Se vierem 100 caixas, eu me dei mal. Eu acabei pagando muito caro por essas 100 caixas, mas foi um risco que eu assumi. Terceira modalidade de contrato aleatório, que é a venda de coisas expostas a risco. Então você tem lá, né, o barco,
você tem o container em cima do barco que está navegando. E aqui estão comprador e vendedor. Eles estão negociando aquela coisa que está no barco. O comprador, ele sabe que a coisa está no barco. Ele sabe que a coisa está em risco. E ele assumiu esse risco. Então, se quando o navio chegar aqui, ele tem um vazio, porque esse container foi jogado no mar, o comprador toma o prejuízo. Se ele já pagou, ele não pode pedir o dinheiro de volta. Se ele não pagou, ele tem que pagar. Porque aí está a alea. Aí está o risco. Ele comprou uma coisa exposta a risco. Ele assumiu o risco da coisa. Inclusive, se no momento em que ele comprou, sei lá, 20 dias antes do navio atracar, o navio está no mar ainda. Só para vocês terem uma ideia, o navio demora mais ou menos, aproximadamente, 30 dias para vir da China até o Brasil. Então o navio está no mar. No dia que eles fizeram um contrato aqui no Brasil, eles dois não sabiam. Mas o container já tinha sido jogado no mar. Porque o navio tinha enfrentado uma tempestade e o comandante mandou jogar alguns containers no mar porque estava em risco a existência do navio. Ele ia virar. Então, neste caso, ainda que a coisa já tivesse sido lançada ao mar, como o comprador assumiu esse risco, ele fica com esse risco. Ele tem que pagar, mesmo que a coisa não exista desde antes que ele comprou. Boa fé, boa fé. Se aquele que vendeu fez essa modalidade de contrato, porque ele já sabia que o container tinha ido para o mar, ele já sabia, aí não. Se ele já sabia que o container tinha ido para o mar, aí a venda será desfeita. Porque é a boa-fé. Okay? Então aí nós temos as 3 modalidades de contratos aleatórios. Emptius pay, venda da esperança. O risco está na existência. Emptius reis speratai, venda da coisa esperada. O risco está na quantidade. Venda de coisas expostas a risco. O risco está no perecimento da coisa. Por fim, vejamos o contrato preliminar, também chamado de pré-contrato. Ok? O que é? Vamos ver o conceito de contrato preliminar. Quando eu te vendo um celular, a gente faz o contrato e o objeto deste contrato é a entrega de um celular. Isso é o que acontece assim sempre. Mas às vezes, eu vou fazer um contrato com você dizendo assim, o objeto desse contrato é a celebração de um outro contrato. É a celebração de um outro contrato. Ok? Aí, veja que interessante. Você deve estar pensando, que loucura! Por que raios eu vou fazer um contrato cujo objeto é a celebração de um outro contrato? Realmente, não faz muito sentido, desde que você não necessite. Qual é a utilização do contrato preliminar? Já falei a você. A utilização do contrato preliminar aqui, ela se dá na seguinte circunstância. Vejam, eu falei isso lá na classificação, né? Contratos preliminares. E é a mesma coisa. Então, eu quero te comprar um imóvel. Você tem um imóvel à venda, eu quero comprar. Mas eu e minha esposa podemos ir ao cartório hoje. Você pode e sua esposa não pode. Ou você pode e seu marido não pode.
o que fazer nesse caso. Mas eu quero garantir o negócio. Então a gente faz um contrato preliminar. A gente faz um instrumento particular, dizendo que em tal dia vamos ao cartório fazer a escritura. Tá? A escritura vai ser o contrato de venda e compra. Não esse aqui. Esse aqui só nos obriga a ir até o cartório e fazer a escritura. Tá? E aí, o Código Civil de 2002 passou a dizer que esse contrato precisa ser registrado para ter valor jurídico. Né? E aí, essa questão foi interpretada pela jurisprudência e falou, olha, para ter valor jurídico não precisa ser registrado. O contrato preliminar não precisa ser registrado. A súmula 239 do STJ diz que só há necessidade de registro para que tenha eficácia erga omnes. Então, trocando em miúdos, traduzindo isso num exemplo. Se eu te vendi um imóvel por contrato particular, então o contrato diz que em tal dia nós vamos lá até o cartório. Contrato preliminar. E você registrou esse contrato preliminar, se eu sou o estelionatário e vendi para outra pessoa, você vai ganhar, porque o seu está registrado. Agora, se eu te vendi hoje por contrato particular e amanhã eu vendi para outra pessoa também por contrato particular e essa outra pessoa registrou, mesmo tendo ela realizado comigo o negócio depois do que você realizou, quer dizer, o seu era anterior, mas ela registrou primeiro. Então o dela tem mais força em relação a você. Mas isso se eu for um estelionatário e vender para duas pessoas. Agora, se eu te vender, se eu vender só para você, eu não vendi para várias, eu não sou estelionatário, eu vendi só para você. Você pode me exigir que vá até o cartório fazer a escritura, mesmo sem ter registrado o contrato preliminar? Sim, mesmo sem ter registrado o contrato preliminar, você pode efetivamente exigir o adimplemento. Ok? E com isso nós concluímos esse tema, regras especiais a respeito dos contratos. Deixe seu like, compartilhe. Um grande abraço, até a próxima.